É uma alegria para mim, uma honra, compor esta mesa e lhes falar alguma coisa sobre justiça fiscal. Assim se intitula o painel número 1. Saúdo a todos que se encontram, a todos os advogados presentes, a nossa presidente de mesa, querida doutora Cristiane Botelho, a quem conheço de longa data, já foi nossa monitora no curso de bacharelado, fez um mestrado na Federal também, agora é doutoranda da Universidade Federal de Minas Gerais, brilha na magistratura e na pesquisa. Estou esperando da doutora Cristiane e virá uma grande contribuição, como a que tem dado, mas agora já no campo teórico sólido dos livros, frutos da pesquisa de doutorado, para o direito tributário nacional e universalmente considerando como ciência do direito. Cristiane, é com orgulho que eu me encontro ao lado de Cristiano. Somos coautoras no livro que o doutor João Paulo organizou comigo e que está sendo lançado hoje. E parabenizo, na pessoa da doutora Cristiana, a todos aqueles que aqui se encontram compondo essa mesa, especialmente o meu colega de Coimbra, o doutor Casal Tanabás, que conhecemos já de eventos no Brasil. Tenho uma honra de estar aqui com ele, um professor que nos traz, sempre nos trouxe, ilumina o Brasil através de Portugal. É uma honra para nós, professor, compartilharmos esta mesa, com Coimbra, ilustre representante de Coimbra. Bom, e me junto às homenagens que este evento faz ao presidente da Ordem, doutor Luiz Cláudio, merecidamente homenageado, depois de uma gestão magnífica de harmonia e pacificação da seção de Minas Gerais, assim como homenageio o presidente da Comissão de Estudos Tributários da Ordem, João Paulo Fanucchi, doutor João Paulo Fanucchi, que se ouve muito bem como presidente desta comissão, que brilhou tanto nesta gestão. Nunca vi brilhar tanto nesta gestão como essa Comissão de Altos Estudos Tributários. Portanto, é uma alegria estar aqui com todos os senhores que aqui se encontram. O tema justiça fiscal é um tema, como os senhores sabem, mais amplo que o tema justiça tributária, pelo menos na tradição nacional. Quando nós falamos em justiça tributária, nós costumamos restringir esse sentido à justiça por meio de tributos, por meio da arrecadação tributária. De quem captarmos ou arrecadarmos mais, a forma como se deve arrecadar os tributos, se o direito tributário tem função meramente intermediária de prover as burras do Estado para os serviços essenciais, ou, como preconiza a Constituição da República Brasileira, o direito tributário, e acreditamos que essa é a colocação correta, não pode ser indiferente à desigualdade social, à desigualdade econômica. No Brasil, com a Constituição de 1988, o sistema tributário brasileiro não tem autorização para ser apenas neutro. Quero dizer, leave them as you find them, como diriam os clássicos, o princípio de Edimburgo. Não, a Constituição da República obriga à progressividade no imposto sobre a renda. Proclama um sistema tributário difuso, procurando atingir todas as formas de riqueza, seja através do consumo, seja através da renda, do lucro, da herança ou do patrimônio. Então, é um sistema tributário rico, e determina como objetivo
da nossa República Federativa, o Estado Democrático de Direito, com o dever de erradicarmos a pobreza, reduzirmos a desigualdade. O princípio da progressividade no imposto da renda, da universalidade, da generosidade, não são princípios que poderíamos escolher ou não à luz das teorias econômicas diversas. São princípios cogentes, que estão no texto da Constituição. Então, nós não vamos nos colocar aqui buscando teorias econômicas diversificadas em torno desse assunto, para sabermos qual melhor teoria econômica se ajustaria na contemporaneidade. A não ser que convoquemos uma constituinte, nós temos direções firmes, já traçadas no texto da Constituição. Poderíamos, do ponto de vista filosófico, dizermos que uma teoria de Rawls, por exemplo, seria conveniente, né? Ou seja, pensar que devemos ter uma igualdade de recursos, pelo menos de partida, e a diferença tem que ser muito justificada, de modo que não prejudique a pessoa mais frágil posta em sociedade, como proclamaria este filósofo. Mas poderíamos também verificar ou adotarmos uma teoria de Dworkin, por exemplo, que preconizou o sistema tributário como um meio, né, importante de fazer justiça, distinguindo aquilo que seria mínimo ou digno, minimamente digno, o homem como um valor objetivo, prévio, né? Para que vale a democracia. Então, nós teríamos que nos empenhar, como manda a Constituição, em erradicarmos a miséria, porque todo ser humano, todo cidadão brasileiro, independentemente do seu mérito, merece uma vida digna, e deixando espaço para a liberdade, ou seja, para, como diria Dworkin, as diferenças se criem a partir desse patamar mínimo, a partir de nossas escolhas. Nós somos também as nossas escolhas e temos responsabilidade por nossas escolhas. A Constituição permite essas pequenas variáveis. O que ela não permite é um sistema tributário regressivo, ou seja, que acentue a pobreza, que acentue a miséria, que já é grande entre nós, ou meramente indiferente, porque ela toma as suas decisões e toma, né, e elege determinados princípios que são para nós cogentes. Portanto, aí é que nós vamos, nessa linha é que nós vamos falar para os senhores. Em vez de nos estabilizarmos ou destacarmos um tributo especificamente, como o imposto sobre a renda, por exemplo, nesta coletânea que a nossa comissão está lançando, escrevemos um artigo de parceria com a doutora Cristiane Botelho e o doutor Regivando sobre exatamente o imposto de renda da pessoa física e seus problemas, né? Mas aqui não, aqui nós vamos falar de uma forma mais genérica relativamente às características dos sistemas tributários contemporâneos, e especialmente o nosso, evidentemente, né? Essa é a nossa meta, para termos uma visão maior de conjunto. Bom, para pensarmos nos sistemas tributários contemporâneos, nós temos que classificá-los em dois grandes grupos: os sistemas tributários dos países chamados desenvolvidos e os sistemas tributários dos países em desenvolvimento. Tendo como certo que a maioria desses países se dizem estados do bem-estar social, não só a nação brasileira, não só a Constituição brasileira adotou um Estado democrático de direito
e consagrou o dever de se construir um estado do bem-estar social, previdência social, assistência social, no Brasil, saúde de graça para todos, educação. Então, nós adotamos um estado do bem-estar social, mas os Estados Unidos também se dizem preocupados com o bem-estar social, né, dos seus cidadãos. Esta foi uma tônica proclamada na nossa Constituição, ainda em vigor. Quais são os sistemas tributários e como eles se arranjam para alcançar essas metas? De um lado, os chamados sistemas tributários dos países desenvolvidos, com as características que lhes são inerentes, ou seja, os países desenvolvidos são, na verdade, exportadores de capital. O que significa isso? Eles têm renda acumulada, renda poupada suficiente para os próprios investimentos, têm uma classe média farta, uma relativa descontração ou descentralização da renda através de uma grande classe média, como é o caso da Europa e dos Estados Unidos em menor grau. E, portanto, os sistemas tributários desses países se alimentaram, até algum tempo atrás, sobretudo em impostos sobre a renda, o capital e o patrimônio. E eram mais fracos, sempre foram mais fracos em impostos incidentes sobre o consumo, que são ditos regressivos. Classicamente foram tratados como tributos regressivos. Muito bem. Já do outro lado estão os países em desenvolvimento, com uma estrutura econômica e social diferente dos países desenvolvidos, e isso vai se refletir no seu sistema tributário. São países que não têm poupança interna suficiente, ou seja, são importadores de capital para o investimento. Sempre foram, o Brasil sempre foi importador de capital, daí o endividamento interno e externo para custear o Estado brasileiro, né? E a renda concentrada, excessivamente concentrada nas mãos de poucos, de uma elite de 5%, uma classe média pequena e uma grande pobreza. Daí, os senhores não esperariam que o sistema tributário brasileiro e dos países em desenvolvimento fossem fortes em impostos sobre a renda, o capital e o patrimônio. Ao contrário, eles sempre se alimentaram tradicionalmente para se custear em impostos sobre o consumo, que são tidos e havidos como tradicionalmente regressivos, porque senão não se sustentariam. O que vem acontecendo nos últimos anos, nas últimas décadas? Uma aproximação entre esses dois sistemas que eram radicalmente diferentes e distintos, né? Na contemporaneidade, esses modelos clássicos não se diferenciam mais com tanta nitidez. A globalização, a mundialização, evidenciou uma modalidade extrema do capital. O capital é produzido aqui, os lucros são produzidos aqui, eles voam imediatamente após e vão procurar um outro sítio que lhes prometa uma remuneração melhor, né? Então, há para o mundo inteiro uma fluidez dos lucros, da renda, o que nós vamos chamar genericamente de capital, né? No plano internacional. As bases de tributação sólidas sempre foram salários e, em primeiro lugar, superando os salários, o consumo. Porque, por mais pobre que seja um cidadão, ele tem que comprar alimentação, ele tem que comprar medicamento, ele tem que comprar energia, combustível, energia elétrica e comunicação. Então, a base sólida, realmente, consumo, principalmente nesses
relativamente a esses grandes bens de consumo. Pois bem, então, nesse contexto, né, dois fenômenos se apresentam. A fluidez do capital, aquilo que se chama de capital líquido, né, altamente móvel, e a competição internacional que se instala na busca desse capital. Nós, aqui no Brasil, conhecemos muito a chamada guerra fiscal entre municípios, guerra fiscal entre os estados, mas eu estou me referindo à guerra fiscal internacional, busca de quê? Do dinheiro. Então, ela existe, ela se faz internacionalmente. O que significa essa guerra fiscal por dinheiro? É que os mesmos países desenvolvidos, com a perda da sua base tributária, ou seja, os lucros, os dividendos distribuídos, o próprio capital fugindo para outros sítios, buscam atrair também, os países ricos, atrair o capital para o seu território. E muito mais os países pobres, concedendo o quê? Incentivos, redução de impostos, né? Avion Anna, por exemplo, um grande jurista norte-americano, disse que essa guerra desenfreada se acentuou nos Estados Unidos. Eles é que começaram mais agressivamente nesta guerra de busca do investimento estrangeiro para o território norte-americano. Nós não vamos entrar, né, nas leis norte-americanas que quiserem isso, mas se os senhores pensam que guerra em busca de dinheiro é coisa de Estado, na busca do ICMS, os senhores estão profundamente enganados. A guerra é internacional e todos os estados disputam investimento e disputam capital. Com isto, né, a perda da base de tributação, renda e lucros foi contemporaneizada, reduzida, por meio de uma tributação mais acentuada, mesmo nos países desenvolvidos, no consumo. Então, é o caso do IVA europeu. O IVA europeu hoje é uma grande fonte de receita para os países europeus. E eles não podem se livrar desse imposto sobre o consumo, que é equivalente a um grande tributo incidente em todas as etapas de produção, circulação e consumo, de forma não cumulativa, né? Então, o imposto sobre valor acrescido é um imposto que, na verdade, acaba onerando o consumo, o consumidor, e os excise tax, então, somados, são tributos sobre o consumo. Então, hoje, essa diferença entre os sistemas tributários está menos acentuada. O que nós estamos chamando aqui de impostos sobre o consumo? Os senhores sabem muito bem que esta expressão não é uma expressão jurídica. Não há nominalmente, não há nenhum tributo na ordem tributária brasileira, juridicamente denominado de imposto sobre consumo. Nós já tivemos. O IPI atual era o antigo imposto sobre o consumo. Mas nenhum tributo entre nós se chama imposto sobre o consumo. Então, de que nós estamos falando? O que é essa história de imposto sobre o consumo, né? Nós estamos usando aqui uma expressão econômica, não é jurídica, repito, é econômica, mas se presta ao nosso raciocínio. O que significa isso? Os economistas têm vários estudos sobre esse assunto, mas o que eles chamam de imposto sobre o consumo? Aqueles impostos que oneram, ou tributos, de modo geral, podem chamar contribuições, impostos, mas que oneram a atividade econômica, independentemente do resultado dessa atividade. Quer a atividade econômica dê resultados positivos ou negativos, quer a atividade econômica dê lucro ou prejuízo, não importa. Estes tributos são obrigatórios, oneram a atividade econômica, independentemente do resultado dela. Ou seja, oneram o faturamento bruto da empresa, oneram o rendimento bruto da empresa, oneram o produto das vendas e mercadorias e prestação de serviços das empresas. Então, como são
custos fixos, dívida fixa, independentemente de o resultado ser positivo ou negativo, esses tributos são chamados de custo da atividade. Então, para você ter uma atividade econômica, você tem que pagar mão de obra, você tem que pagar aluguéis, assim como você tem que pagar estes tributos que independem do resultado da atividade econômica. Daí o nome, tributos em geral sobre o consumo, ou seja, aqueles que oneram a atividade econômica, e como configuram um custo para o empreendimento, são transferidos, ou devem sê-lo, através dos preços das mercadorias e dos serviços vendidos aos adquirentes. São um custo que tem que ser recuperado na venda. Se não conseguir recuperar, a empresa tem que fechar as portas. Essa é a verdade. Daí, quem vai suportar este custo é o adquirente. Em última análise, o consumidor final, nós, cidadãos. Por isso são chamados, às vezes, de tributos indiretos, porque o contribuinte direto é aquele que está na relação tributária em face da fazenda pública, o indireto é aquele que não tem nada a ver com a relação tributária, mas financeiramente é que paga, é que suporta o tributo, então é o indireto. Ou são chamados de tributos indiretos ou tributos sobre o consumo final. É por isso que os economistas se referem a esses tributos de imposto sobre o consumo. Tradicionalmente, esses tributos sempre foram considerados regressivos. O que significa isso? Quanto menos você tem, quanto menor a sua renda disponível para comprar mercadorias, serviços, bens essenciais, maior a carga que lhe é transferida. Isso é regressividade. Progressividade seria, né, o contrário. Quanto maior a renda gasta, maior a incidência de tributos. Na prática, o que se dá é exatamente o oposto. Então, todos os institutos de pesquisa nacionais apontam, no Brasil, para a regressividade dos tributos sobre o consumo nacionais. Assim, por exemplo, o comunicado famoso 22 da presidência do IPEA de 2009 dá como seguinte resultado: as famílias que oferem até 2 salários mínimos, cerca de R$ 1.500, tendem a gastar tudo o que recebem, não tem margem de poupança e, portanto, consomem o que ganham em bens essenciais, alimentação, medicamentos, energia, comunicação, e devolvem automaticamente ao Estado, quando fazem as suas compras, cerca de 50% daquilo que gastam. Ou seja, gastam até R$ 1.500, mas a metade refere-se a peso de carga tributária. É isso. À medida em que a renda vai subindo, acima de 20 salários mínimos, quer dizer, quem ganha acima de R$ 20.000, passa aí a gastar apenas 25% com tributos daquilo que adquire, daquilo que compra. Por quê? Porque no contexto de quem ganha R$ 20.000, aquilo que essas pessoas, essas famílias, destinam para alimentação, para medicamento, para energia, água e comunicação, é uma parcela menor. Essas famílias têm margem de poupança, então, são menos oneradas com impostos sobre consumo. E no Brasil, 60%, quase 60% da arrecadação provém de impostos sobre o consumo. Essa é a grande injustiça do sistema tributário brasileiro. É um sistema que onera, sobretudo, o consumo, é um sistema que onera, sobretudo, aqueles de mais baixa renda. Certo? E este mesmo resultado é repetido em vários outros institutos de pesquisa. Eu vou só anotar. Alves, 2002. Instituto Alvorada, 2009. Peckman, 2008. Instituto Brasil, 2009. Zocum, 2008. O caráter regressivo do sistema tributário brasileiro é visto como um pressuposto. Muito bem. Exatamente esse caráter regressivo do sistema é que vem agora contestado do sistema tributário
relativamente aos impostos sobre o consumo. É que vem agora contestado num estudo da OCDE 2014, um estudo interessante, né, que exatamente, né, se baseia e que se intitula Efeitos Distributivos dos Impostos sobre o Consumo no âmbito da OCDE. Então, estão os países desenvolvidos, porque a OCDE é uma organização que congrega os 33 países mais ricos do planeta. A OCDE fez um estudo com base nos países mais desenvolvidos, mais ricos, nos 20 países mais desenvolvidos, né? Então, primeiro, esse estudo é um estudo que se refere aos países mais desenvolvidos, não aos países em desenvolvimento. 2, ele inclui esse estudo dentro dos tributos sobre o consumo, especificamente o IVA e os excise tax. Excise tax são tributos sobre o consumo, mas relativamente a bens específicos, combustíveis, energia elétrica, né? É como se fosse uma espécie de IPI seletivo, vamos dizer, fazendo um paralelo com o sistema tributário nacional. Só. Estes estudos não incluem outros tributos que seriam repassados ao consumidor final, por exemplo, as contribuições das empresas sobre a folha de pagamentos. Isso é um custo, e que as empresas têm que repassar para o preço final das mercadorias e serviços. Esse estudo da OCDE ele é limitado a esses 2 grandes tributos, e o universo é exatamente os países desenvolvidos, né? Com 2 partes. Primeiro, uma análise ampla sobre os efeitos distributivos do sistema IVA, e uma segunda parte sobre as alíquotas reduzidas do IVA, porque tal lá como aqui, tanto no ICMS como no IPI, há uma espécie de seletividade. As alíquotas tendem a ser mais reduzidas relativamente aos bens essenciais à vida. Bom, o que há de curioso nesse estudo é que esse estudo contesta a tecnologia, a metodologia tradicional de se apurar a regressividade do sistema. Tradicionalmente, é o que faz entre nós, por exemplo, o IPEA, é que fazem todos aqueles institutos que eu acabei de citar. Se apura se o sistema tributário brasileiro é regressivo ou não, medindo-se a renda, o que sobra para cada um dos contribuintes após pagarem esses tributos que oneram o consumo final. Então, a partir da renda, ganha por cada um, e o que sobra é que se diz que eles são regressivos. Do ponto de vista da renda, não há nada a acrescentar. O que o recente estudo da OCDE fez é contestar, na verdade, o método, a metodologia, e preconizar que a metodologia não considere mais a renda disponível para gastar, quanto sobra para cada família depois de pagos os tributos sobre consumo. Não é esta a meta, mas sim o perfil dos gastos. Quanto cada família gasta efetivamente e qual é a natureza destes gastos, mas não num momento ou num ano, ao longo da vida das famílias, quer dizer, numa curva longa de 30 anos. Porque entendem, como estão centrados em países ricos, que muitas famílias tendem a gastar muito em determinado período e muito menos em outros. Em determinado período, essas famílias poupam como? Ganham muito mais, têm renda muito maior do que consomem. Por quê? Porque estão poupando. E por que estão poupando? Estão reservando dinheiro para a velhice, por exemplo. Estão reservando dinheiro para pagar a universidade de seus filhos, por exemplo. Então, há várias razões porque famílias que têm renda são capazes de poupar. Então, se nós acompanharmos os gastos, essas famílias vão gastar pouco.
Ao final de alguns anos, elas passam a gastar ou por meio de empréstimos que fazem, ou por meio da poupança feita em anos anteriores. Aí elas são gastadoras. Para isso, é preciso acompanhar o perfil, o orçamento dessas famílias durante 30 anos. Os objetivos, vejam bem, desse estudo da OCDE são, claramente, como viabilizar impostos sobre o consumo em economias ricas, que normalmente sempre criticaram, nunca gostaram de impostos sobre o consumo, porque eram regressivos. Agora, o capital está fugindo. Por quê? Mas não é porque o capital foge por razões alheias. Vejam bem os senhores, nós, países desenvolvidos, não queremos sair da guerra. Nós estamos na guerra. Nós sabemos que o capital foge, mas também provocamos a fuga do capital. Venham para cá. Oferecemos essas e essas vantagens. Então, há uma dupla recusa. Recusa em não sair da guerra. E como não querem sair da guerra pelo dinheiro, pelo capital, estão olhando agora para os impostos sobre o consumo com novos olhos. E, muito convenientemente, a OCDE lança um estudo reabilitando os impostos sobre o consumo para os países desenvolvidos. Mas a metodologia, por exemplo, na nossa opinião, quais seriam os problemas dessa metodologia se aplicarmos a países diferentes como o Brasil? O estudo é consciente dessa diferença. O estudo é feito para os 20 países da OCDE mais ricos. E também dizem que em países em desenvolvimento pode ser que esses estudos e os seus resultados não se sustentem. Não se sustentem. Ele não é um estudo cego, ele sabe das suas limitações. Mas vejam bem, a primeira grande questão é, o título desse painel é Justiça Fiscal, e não apenas justiça tributária. A justiça fiscal é muito mais pretensiosa. Ela tem a ver com a justiça na arrecadação dos tributos e, mais ainda, a justiça na despesa. Por que no Brasil nós pagamos tributos e por que no Brasil nós pagamos tributos muito mais sobre o consumo do que sobre a renda? E por que no Brasil esses tributos sobre a renda se destinam em uma parte muito alta a pagamento de juros muito elevados da dívida? Então, vejam bem os senhores, o Brasil paga, arrecada com renda, lucros e ganhos de capital, 6,4% do PIB. Mas ele paga de juros da dívida 8% do próprio PIB. Então, nós vamos... este é o nosso drama, estamos endividados e o sistema vai se alimentando de impostos sobre o consumo, mas para pagar juros elevadíssimos da dívida nacional. Os juros brasileiros internos são absolutamente indecentes, Então, esse é um primeiro problema, uma primeira crítica, não é o que acontece na maioria dos países da OCDE. Mesmo Grécia, com a crise econômica, Portugal, pelos dados que eu tenho aqui, gasta com juros da dívida, não sei se 5% do próprio PIB. O Brasil já gasta 8%. Itália, 4,65%, com dados de 2000, nesse estudo da OCDE. Então, são questões diferentes. Segundo, nós estamos falando de sociedades homogêneas. O país mais citado é a Finlândia. Finlândia, um país nórdico, com grande classe média e uma grande homogeneidade entre as famílias. A maioria está no mesmo patamar médio, sem grande injustiça ou desigualdade econômica. Então, nós podemos dizer, as famílias finlandesas, na sua massa, guardam um regime de poupança durante certo período, e um regime de gastos durante outro período. Então, podemos considerar os gastos em um período mais longo, de 30 anos. Mas, quando nós olhamos para o nosso próprio país e sabemos que
mais da metade da população brasileira ganha 2 salários mínimos ou R$ 1.500, quando sabemos que 3/4 do povo brasileiro não tem nada a ver com imposto de renda, nem ouviu falar desse tributo, só tem a ver com imposto sobre consumo. Que capacidade de poupança têm as famílias brasileiras, que são a maioria, e que ganham até R$ 1.500? Famílias para sustentar 2 crianças, eles são consumo de sobrevivência. Então, nós não podemos organizar um estudo ou pensar nas consequências de um estudo que está considerando uma curva de poupança inexistente. O que as famílias brasileiras, em sua maioria, estão gastando é o que elas vão gastar mesmo. E nós não podemos esperar que, no final da vida, elas tenham acumulado poupança. Não acumulado poupança, vão continuar gastando o que tem, o que ganham, para viver, para sobreviver. Então, é um outro modelo totalmente diferente, totalmente inadequado. E, finalmente, é a minha terceira crítica que eu lhes faço, né? E lhes coloco. Esse estudo da OCDE é um estudo interessante, mas as formas, eles até preconizam que, se houver famílias pobres, prejudicadas, com impostos sobre consumo e com redução da seletividade que preconizam, ou seja, com a redução das alíquotas baixas para os bens essenciais, recomendam que o Estado pratique alguma assistência social para essas famílias mais pobres, devolva o imposto pago ou dê alguma fórmula de assistência social. Mas quando nós estamos falando de Brasil, em que a própria assistência social é, em grande parte, financiada sobre impostos sobre o consumo, nós estamos falando de benefício social que é autofinanciado pelo assistido, quer dizer, quanto mais pobre você é e mais você precisa de ajuda financeira, você, através do PIS/COFINS, que são contribuições para custear a Seguridade Social, você se autobeneficia, você se autofinancia. É isso que eu quero dizer, é um ciclo vicioso. Arrecada-se mais no consumo para a assistência social dos mais necessitados, que mais sofrem, mas eles estão se autofinanciando. Não é o modelo de muitos países europeus. Eu quero trazer aqui como exemplo o modelo da França. A Seguridade Social tem todos, os franceses têm todos os problemas lá que nós temos. Falta de dinheiro, previdência crescendo muito, assistência social, com os países de modo geral, né? Mas o que a França fez? Além daquela contribuição para a previdência social, que é uma contribuição mista, bancada tanto pelo empregado como pelo empregador, e que também, em relação à qual o Estado deve colaborar, a França criou, para as pessoas físicas apenas, tributos diretos para custear a Seguridade Social, coisa que nós não temos. Além de o imposto sobre a renda ser muito mais reduzido que o francês, eles têm o que chamam de CSG, Cotização Social Généralisée dos franceses, 7,5% a 8,5% sobre os salários brutos das famílias, ou sobre o capital, ou o retorno do capital das famílias francesas. São as famílias mais ricas financiando as famílias mais pobres. Além disso, eles têm uma outra contribuição para o reembolso da dívida social de 0,5%, tem uma arrecadação de solidariedade de 2%, tudo isso em mais ou menos de 10% sobre rendimento bruto. Eles têm imposto de renda, os senhores sabem, é rendimento líquido, com todas aquelas deduções conhecidas que todos pagam. Muito bem. Além disso, eles têm essas contribuições para custear assistência social sobre rendimentos brutos das famílias mais ricas, 10%. Essa arrecadação é tão alta que ela rivaliza com o imposto de renda francês. Aí sim, você tem assistência social financiada por tributos diretos arrecadados das famílias ricas. E não assistência social financiada
pelos próprios assistidos e necessitados. Né? Então, com isso, eu quero dizer aos senhores que nós temos que mudar. Se formos pensar em justiça fiscal ou tributária, ou o que vale, nós temos que refletir muito sobre o sistema tributário brasileiro, né? E eu vou finalizar dizendo que o relatório OCDE se baseou na estrutura de gastos das famílias por um período mais longo, mas o estudo só se presta às sociedades mais homogêneas, não em sociedades com grande desigualdade socioeconômica, como é o caso nacional, em que a maioria não tem capacidade de poupança. Capacidade de poupança é zero. Bom, e, portanto, não devemos acolher as sugestões finais da OCDE de reduzirmos a seletividade própria dos grandes impostos sobre o consumo. O estudo OCDE é destinado a reabilitar os impostos sobre consumo para os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos estão querendo deixar o estado do bem-estar social, que deixem, é uma decisão deles. Se eles têm uma sociedade mais justa, que o façam. Não é o caso nosso. Nós não temos licença. Há gente que tem vergonha de tudo no nosso país, né? Tem vergonha de quê? Tem vergonha dessa política que está por aí? Tem vergonha de corrupção? Eu não tenho, porque está todo mundo na cadeia. Eu nunca vi um país com os maiores titulares das maiores empresas na cadeia sendo presos. Eu nunca vi isso. Isso está acontecendo aqui entre nós. Não tem vergonha disso, não. Nós estamos punidos, nós estamos combatendo. De que nós devemos ter vergonha? Nossa desigualdade, na nossa conivência com essa injustiça. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. É só isso. Agora, se os países desenvolvidos já ultrapassaram essa fase e querem adotar um sistema tributário igual ao brasileiro, a gente já tem esse sistema. Nós não podemos piorar o que já é ruim. Nós já temos um grande sistema baseado em impostos sobre o consumo. E mais com a seguinte característica, vamos voltar ao ponto inicial. Os países ricos não querem deixar de incentivar os investimentos nos seus territórios. Temos que ter cuidado, porque nós não podemos fazer o que eles não fazem. Mesmo para tributar mais a renda, o capital, os lucros, nós devemos pensar de forma inteligente. Porque os Estados Unidos não renunciam à guerra. Portugal não renuncia à guerra, à briga pelo dinheiro. A França não renuncia, ninguém renuncia. Nós não precisamos, provavelmente não precisamos deles, né? Dizem que impostos sobre o consumo são bons porque estimulam o consumo. Ou seja, desestimulam o consumo. Ou seja, as pessoas deixam de gastar porque vão pagar muito nos preços das mercadorias e serviços. Não é o caso do Brasil. A grande massa das famílias consome para viver, para sobreviver. Elas não têm direito de escolher, vou deixar de consumir, vou deixar de comer, vou deixar de tomar medicamento, vou deixar de gastar energia. Não existe essa alternativa para a grande maioria, só para uma elitezinha. Esta é a realidade nacional, né? E eu termino dizendo que precisamos fazer uma revisão do nosso sistema tributário que seja inteligente, pararmos com esse mimetismo. Que história é essa? Sai um BEPS lá da OCDE com recomendações para os países desenvolvidos e o Brasil quer imitar imediatamente? Que história é essa? Sai um relatório sobre impostos sobre consumo e o Brasil quer imitar de imediato? Não, de jeito nenhum. E, por favor, não se envergonhem do seu país. De que os senhores estão envergonhados? De quê? Envergonhados de quê? Tem gente querendo mudar do país. Ninguém quer ser. Quando falar em tributo, em solidariedade para pagar, todo mundo quer ir embora. Vai. Porque lá eles vão ver como devem pagar os tributos. Lá não vai ter jeito de esconder heranças e doações. Não vai ter jeito de esconder renda. Bem feito. Vão para lá. E não tem nem empregada doméstica para fazer seu serviço. Vai ser ótimo. Porque vão cair assim
uma grande decepção. Nós não temos de nos envergonhar de nada. Pela primeira vez, estamos combatendo seriamente a corrupção. Temos, sim, uma vergonha que veio do regime escravagista. Desigualdade social e injustiça. Isso é vergonha. Muito obrigada. Eu cumprimento a professora Misabel pela sua brilhante palestra, que nos trouxe reflexões atuais sobre a justiça fiscal, que, como ela disse, é muito mais ampla que a justiça tributária, e os senhores podem ver como é a professora Misabel atual. Nós estamos aqui em 2015, e a professora Misabel já tem um texto, já trouxe uma palestra com críticas construtivas e reflexões sobre o relatório da OCDE, que foi disponibilizado em dezembro do ano passado, de 2014. Então, de fato, foi uma grande contribuição, ela trouxe essas reflexões e, sobretudo, que a nossa guerra fiscal, que é tão propalada em solo brasileiro, ela não se restringe às fronteiras nacionais, mas ela está, na verdade, em torno de todos os países, ela transborda as fronteiras dos países. Então, parabenizo a professora Misabel, de fato, é um prazer ouvi-la. Eu vou mudar só um pouquinho a ordem aqui da nossa condução dos trabalhos, e, aproveitando o gancho, eu já vou passar para o nosso querido mediador, professor Joselder, para fazer uma pergunta para a professora Misabel, que aí nós já continuamos dando uma sequência na palestra. Então, com a palavra, o professor Joselder Cordeira da Mata. Bom dia a todos, saúdo a todos os presentes, cumprimento essa seleta mesa de trabalho na pessoa da presidente, doutora Cristiane Miranda Botelho, extensivo esses cumprimentos à nossa professora Misabel de Abreu Machado Derzi, ao professor José Casal Tanabás e o professor Valcenir José Pereira Braga. As palavras da professora Misabel sempre são reflexões muito importantes para todos nós. A professora Misabel é nossa mentora, nossa grande mestre, e toda palestra que ela profere, o mediador ele fica numa situação dificílima, porque é difícil fazer qualquer pergunta à professora Misabel, que a palestra dela é extremamente completa, enriquecedora. Mas, diante do problema da regressividade sistêmica e do peso da carga tributária indireta, os tributos sobre consumo, nós sabemos que, para reverter essa gravidade da regressividade tributária no nosso ordenamento jurídico brasileiro, teríamos que pensar no modo de reduzir a carga tributária dos tributos sobre o consumo e aumentar a carga dos tributos sobre a renda e patrimônio, conforme a professora bem ilustrou. No entanto, esse projeto ele esbarra em séries de problemas e dificuldades de ordem prática e de ordem política. E aí eu gostaria de, obviamente, incitar o debate, a professora. Na opinião da professora, uma solução seria a criação de um IVA federal, seria o aumento das faixas do imposto de renda das pessoas físicas, seria, em que pese o risco de afugentar o capital, a criação do imposto sobre grandes fortunas, a regulação nacional via lei complementar do IPTU e o aumento dos patamares de tributação sobre herança e doações. Então, são os pontos de debate, professora, que, obviamente, eu trago aqui para esse debate. Bom, o problema nosso é difícil porque nós esbarramos numa estrutura socioeconômica em que a renda está concentrada em mãos de poucos, né? E nós temos 3/4 dos brasileiros fora do imposto sobre a renda. Não tem renda suficiente para pagar imposto de renda. Esse que é o problema sério nacional, né? E o imposto, alíquotas adicionais do imposto sobre a renda,
Alíquotas adicionais do imposto sobre a renda ou grandes fortunas deveriam ser estudados com cautela. Por que eu digo isso? Porque grandes fortunas, na minha opinião, não é um tributo arrecadatório. Não tem nada a ver com arrecadação. Na minha opinião, é um tributo de fiscalização. A tendência foi até abolir Portugal, a Alemanha, desculpa, que Portugal, a Alemanha derrogou o seu imposto, extinguiu o seu imposto, ou seja, o pânico pela fuga do patrimônio e do capital é tão grande que os países europeus, nos últimos anos, reduziram as suas alíquotas no imposto sobre a renda, que já eram muito mais elevadas. Não em Portugal, né? Reduziram as suas alíquotas. Mas Portugal, calma lá. Portugal pode não ter reduzido as alíquotas, mas criou o splitting. Mas criou o splitting que nós não temos. Vocês sabem o que é isso? No casamento, havendo casamento, você pode somar a renda do marido e da esposa e dividir por 2. Se a esposa é uma dona de casa e não ganha nada, melhor ainda. Porque aí você cai em alíquotas mais baixas, menos progressivas. Portugal adotou o mesmo modelo da Alemanha. Né? Isso atenua a progressividade, com certeza, do sistema. No Brasil não é admitido esse tipo de redução. Né? A sua alíquota máxima é 56%. Mas com splitting... sim. A alíquota máxima, 48%. Mas, olha, a Alemanha já teve alíquota máxima de 56%, 53%, a França 56%, todos reduziram, 40 e poucos por cento. Eu não sei se seria a nossa solução. Eu confesso que grandes fortunas também não será a solução, porque não se pode tributar agressivamente a grande fortuna. Ela seria, por exemplo, no máximo, como fazem aqueles que fizeram 0,5% anualmente, né? Alguma coisa muito tênue. A única, eu acho que o papel é o papel fiscalizatório, porque a sua fortuna vai crescendo e o tempo todo o Estado está acompanhando o crescimento dessa fortuna. Mas o que no Brasil é inacreditável é o heranças e doações, não é? Nós não temos, praticamente aqui se pode acumular e deixar bem para os filhos. Bens para os filhos. A União, com a inércia dos estados, os senhores sabem muito bem disso, avançou, na minha opinião, inconstitucionalmente, na competência dos estados e tributa ganho de capital por causa de morte. Então, se alguém tem ações ou imóveis, pode aliená-los e aferir o ganho de capital, mas basta morrer entre nós, que se apura o ganho de capital de cujos que foi desapossado dos bens do patrimônio e da vida. Que ganho de capital ele teve? 0. Então, você não entende, quer dizer, foi uma técnica que a União usou para avançar na competência dos estados. Agora que os estados acordaram e vão querer tributar heranças e doações, vão ter que competir com a União, que já tributa ganho de capital 15%, e enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional, em que esses ganhos de capital vão subindo até 33%, mais de 30%, dependendo do montante do ganho. Então, alguma coisa aí vai ter de luta de competência tributária, mas eu tenho certeza que alguma coisa virá em matéria de heranças e doações. Também não são um tributo suficiente para aumentar substancialmente os cofres públicos. Há outras questões a serem consideradas. Por exemplo, o ministro da Fazenda evita falar em tributação dos dividendos, fala em tributação do lucro presumido ou da distribuição de lucros, todos isentos agora. Na pessoa física no Brasil não se paga nada em matéria de lucros, em matéria de dividendos. Mas preconizo o oposto, ou seja,
se temos que levar à pessoa física os lucros, esta imputação na pessoa física deve ser séria e pensada em torno dos dividendos, não como faz o que se pretende fazer em torno do lucro presumido ou da distribuição de lucros de empresas menores, inclusive sociedades de advogados, porque sociedades de advogados são uma pessoa jurídica tão frágil, tão transparente. Primeiro, ela não advoga, nem pode advogar. Quem advoga é só a pessoa do sócio. Ela não é capaz de fazer uma cortina, uma proteção em relação à pessoa do sócio e seu patrimônio. Ela é incapaz de fazer isso. Quem é sociedade de verdade, com uma identidade forte, é uma outra pessoa jurídica, anônima. Não é à toa que ela chama anônima. É uma verdadeira corporação. Então, a pessoa da sociedade é totalmente diferente da pessoa do sócio. Eu vou só lhes dar um exemplo. Você pode ser o grande investidor numa sociedade anônima, ser detentor da maioria desse capital e não ser chamado a responder a nada. Você só comparece na assembleia dos grandes acionistas e pronto. Não ocupa cargo nenhum de direção e de presidência. As grandes famílias, titulares do acervo patrimonial das grandes empresas, ora envolvidas, justa ou injustamente, na Lava Jato, que não se envolveram na administração, estão fora. Ninguém foi preso. Só as famílias que gostam de ter o nome, a família X, presidente, aquele cidadão daquela família, às vezes, diretor financeiro, aí sim, eles se envolveram porque quiseram. Poderiam estar em casa, pensa bem, família riquíssima, detém o capital, o controle acionário, ela fica em casa recebendo dividendos, aliás, isentos. Vão aplicar onde? No Brasil, se quiserem. Podem ir para a China, para a Conchichina, para Portugal, para Roma, para onde quiserem. E ficam em casa, esperando o dinheiro trabalhar. Lava Jato, minha empresa tem, não tem nada a ver com isso. Não sou da administração. Isso é anônima. Isso é sociedade anônima. Então, existem duas pessoas diferentes. A pessoa jurídica, sociedade anônima, e a pessoa dos sócios, pessoa física. Aí sim. Isso tem que ser estudado. Os projetos que eu vejo no Congresso Nacional a respeito disso são simplistas, simplórios, simplesmente mandando tributar 2 vezes, por exemplo, na sociedade de advogados, no lucro presumido. O que é equivocado, tem que levar, imputar, conferir o crédito, já paga. Então, não é algo simples, porque a sociedade é absolutamente transparente, é meramente formal. Então, há muita reflexão a ser feita, não dá para responder a sua pergunta aqui em tão pouco tempo. Obrigada. Eu agradeço ao professor José, a professora Isabel.